Conversamos com Lauro Souza, ele que é conselheiro, já no 3º mandato aqui em Santo Antônio de Jesus, ele que ao lado dos demais integrantes vem desenvolvendo um trabalho meritório na defesa das crianças e adolescentes. Lauro, no próximo dia 13, aniversário de 30 anos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que o Estatuto mudou com relação aos direitos e proteção das crianças e adolescentes? Bom, primeiro é um prazer estar aqui falando com você mais uma vez, né? Em nome do Conselho Tutelar de Santo Antônio de Jesus, gostaria de, antes de responder a sua pergunta, dizer que o Conselho Tutelar é composto por 5 membros. Aqui na sala está comigo Joélia, como coordenadora do Conselho Tutelar, e hoje não está trabalhando aqui no órgão, mas são conselheiros tutelares atuantes, ativas, que têm feito um bom trabalho. Andressa, né, Débora e Emanuele, muito conhecida também como Manu, aqui na cidade. E você me fez a pergunta em relação à questão do que mudou, né? Do que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe de benefício para a população infanto-juvenil do nosso país. Bom, a gente viveu de 1964 até 1985, 21 anos de ditadura militar no nosso país. E o que, nessa época, existia como documento que normatizava as situações que envolviam crianças e adolescentes era o Código de Menores, né, conhecido também como o Código Melo Matos. E ele trazia a doutrina da situação irregular. E o Estatuto da Criança e do Adolescente vem, né, trazendo ali no seu bojo, na nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 227, as garantias, né, de cidadania para a criança e para o adolescente. E em 1990 surge o Estatuto da Criança e do Adolescente com base na nossa Constituição de 1988. E o Estatuto da Criança e do Adolescente ele traz a doutrina da proteção integral. Já não mais a doutrina da situação irregular, da proteção integral. Então isso é um avanço muito grande. E vale aqui destacar o absurdo de alguns jovens, né, reclamarem a existência do Conselho Tutelar, que ele só trouxe benefício para a sociedade, para garantir direitos de criança e adolescente. Como um cidadão, como todo adulto tem seus direitos, as crianças também têm. E assim não era antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Jovens que hoje pedem a volta, por exemplo, da ditadura militar, né? Jovens que ficam felizes e repetem a ideia de que o ECA deve ser rasgado e jogado na latrina, como foi posto, né, abertamente falado já pelo nosso presidente atual do Brasil, o que é um absurdo. Então, nós, conselheiros tutelares, levantamos a bandeira do Estatuto da Criança e do Adolescente, como levantamos a bandeira do direito de todo cidadão. E a gente tem que lembrar sempre que criança e adolescente é um ser humano em processo de formação. Então, como tal, ele tem que ser tratado com todos os direitos à sua cidadania, enquanto pessoa, enquanto ser humano. E conversamos também com Joélia Barreto, ela que é conselheira tutelar, 2º mandato, e que atualmente exerce a função de coordenadora dessa instituição. Joélia, qual a função precípua do Conselho Tutelar e como essa instituição vem fazendo diferença no seio da sociedade? A importância do Conselho Tutelar aqui em Santo Antônio de Jesus e todas as cidades, né? Todos os municípios, é relevante, porque uma vez que uma criança ou um adolescente está passando por situação de violência, como nós já citamos, né, cabe à população, cabe à sociedade, cabe a cada cidadão estar trazendo essa notícia ao conhecimento do Conselho Tutelar, informando o Conselho Tutelar de que tal criança está passando por um momento de violência, de negligência, para que o Conselho venha atuar naquele momento, para que o Conselho venha ter a oportunidade de
exercer a sua verdadeira atribuição, a sua verdadeira função, que é estar averiguando mesmo se essa criança está em situação de violência ou não, sendo constatado, né, a situação de violência, a situação de negligência, o conselheiro tutelar, naquele momento, estará aplicando as medidas de proteção para aquela criança, né? Inicialmente, se a criança estiver passando por uma situação, quem sabe, de violência dentro do seu lar, agressão, o conselheiro vai averiguar aquela situação, vai analisar de onde está vindo aquele tipo de violência, quem é o agressor, né, quem é o ator daquele momento que está agredindo aquela criança, o ator daquela agressão. E quando se fala de aplicação de medida de acolhimento, a gente logo, né, quanto conselheiro, aplicamos a medida do acolhimento, que é retirar aquela criança da situação de violência, se caso, né, for necessário, e seguirmos com as demais aplicações da notícia de fato ao Ministério Público, encaminhar aquela criança para a rede de proteção, encaminhar aquela criança para ser acompanhada por um psicólogo da rede, por um assistente social do CRAS, do CREAS, encaminhar aquela família. Lauro, falando de posturas, comportamentos, conjunturas sociais, na sua análise, quais os perfis da juventude quando você atuou como conselheiro no primeiro mandato e hoje? Bom, boa pergunta essa. Quando eu entrei no Conselho Tutelar foi em 2008, né? Hoje, são 12 anos depois que eu retorno ao órgão, né? Fiquei 4 anos fora, de 2016, né, até 2020. Hoje é muito triste a gente trabalhar aqui, tendo um contato principalmente com os adolescentes que cometem ato infracional. Por quê? Porque a gente vê que o aumento é muito grande da violência em nossa cidade, e isso se dá principalmente por conta do tráfico de drogas e toda essa desorganização da sociedade. Não falo apenas de Santo Antônio de Jesus, eu falo do mundo de uma forma geral, né? A gente está caminhando sempre para uma situação mais desorganizada, aparentemente organizada em alguns aspectos, mas no que diz respeito à humanidade, à favelização, ao abandono, né? A marginalização, ela é muito grande. E é bom pensar que o marginal, ele foi posto à margem, e pensar que nisso tem uma força, uma carga muito grande de racismo, porque a gente vive numa sociedade que o racismo ele é muito enraizado desde a colonização, né? E isso foi ganhando força, e a gente hoje tem 132 anos, salvo engano, em que acabou a escravidão no Brasil. E esse escravo, ex-escravo, ele foi para onde? Ele foi para a favela, ele foi morar no morro. Então, esse morro ele não tem nada, ele não tem as garantias de cidadania. Então, esses jovens, hoje, mais do que nunca, eles estão descendo do morro para o asfalto, né, falando figuradamente, e estão aí roubando celulares, andando de mão armada, plantando um terror. Mas, na verdade, é um terror que, na verdade, é um eco do que a sociedade fez de uma forma geral, porque a gente está cada vez mais construindo condomínios com cercas elétricas e deixando sempre aquela pessoa de lado, né, que está lá do outro lado, cada vez mais à margem. Então a gente hoje vive muito isso. A gente tem uma evolução material, intelectual, mas a gente não tem uma evolução afetiva. E isso é um dever de todos, tanto dos políticos da nossa cidade e do Brasil de uma forma geral, quanto de você que está aí me ouvindo, um cidadão comum. É preciso olhar para o outro como um ser humano. E a gente tem essa função. A criança e o adolescente que comete um ato infracional, a gente tem a obrigação de aplicar as medidas de proteção. E as medidas socioeducativas não nos cabem aos adolescentes.
É bom deixar claro, porque às vezes a sociedade vê o Conselho Tutelar como um órgão punitivo, como se fosse uma polícia de criança e adolescente, e não é. A gente vai sempre garantir o direito daquele que, de alguma forma, cometeu algum ato infracional. Joélia, durante esse período de pandemia, como o Conselho vem desenvolvendo atividades de maneira que não coloque em risco a saúde dos conselheiros e das pessoas atendidas por essa instituição? Falar do atendimento do Conselho Tutelar, o funcionamento do Conselho Tutelar nesse período de pandemia, para a gente chega a ser algo extraordinário, né? Onde a gente teve que se reinventar para continuar exercendo a nossa função e dando assistência às nossas crianças e adolescentes, uma vez que nos colocamos totalmente à disposição deles, né? E então, o Conselho Tutelar tem atuado, sim, no período da pandemia. Nós estamos funcionando das 8 às 14, tomando todas as medidas de proteção. Nós, os conselheiros tutelares, estamos usando máscaras, né? Fazendo uso do álcool. Os funcionários também estão se cuidando. A cada atendimento, nós estamos higienizando as cadeiras. Os usuários de serviço, as famílias que vêm para os nossos atendimentos, nós temos orientado que venha também ao órgão fazendo uso de máscara. Se chegar alguém sem máscara, a gente oferece uma máscara para que entre no órgão, né? Equipado, protegido, e assim também com nossas crianças. Temos tido cuidados também com o carro, uma vez que não pode estar colocando mais de 3, 4 pessoas dentro do carro. Então, todo cuidado é necessário nesse momento, é de grande relevância para estarmos nos protegendo os nossos familiares que estão em casa, uma vez que a gente sai para trabalhar e os nossos familiares ficam em casa. Então, nós temos que estar nos protegendo e protegendo a eles também, protegendo as nossas crianças. Afinal de contas, nós estamos aqui para garantir direitos, né? E direito à vida, direito à saúde, né? Direito ao bem-estar. Então, um atendimento digno também é direito deles, e nos cuidar também, né? É o nosso direito, é o nosso dever. E é isso. O Conselho Tutelar de Santo Antônio de Jesus está aqui atuando. É importante que a população saiba que o Conselho não está fechado, que o Conselho está aberto, que nós também funcionamos com o celular, né? E que nós funcionamos também através do nosso e-mail, né? E o telefone fixo. Então, deixando os nossos meios de contato, Disque 100, que toda a população brasileira conhece. O número fixo do Conselho Tutelar 3632-4549. O nosso Instagram do Conselho Tutelar, que é novinho, certo? Que é @conselho.tutelarsage. E o nosso e-mail, que já é de conhecimento também, mas repetindo, ctsagejesus@hotmail.com. Então, qualquer situação de violência, qualquer situação de negligência contra criança e adolescente, você, cidadão de Santo Antônio de Jesus, entre em contato conosco, porque sempre você vai encontrar um conselheiro tutelar à sua disposição, à disposição das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para assim estar dando assistência. Lauro, até que ponto a liberdade, ensejadas nas redes sociais, tem contribuído para a mudança de comportamentos no seio da juventude? Bom, eu vejo as liberdades para o mundo adulto, ela é sem freio, até porque o ser humano ele tem o livre-arbítrio de fazer o que quer. Então, eu não estou aqui para entrar na questão de julgar com a minha interpretação, com a minha orientação, né, espiritual acerca de certo e errado ao que tange as liberdades que a gente vê hoje cada vez muito mais líquida na nossa sociedade, que são os valores. A gente está vivendo um estado de liquidez dos valores. Não vou entrar nesse mérito. Mas em relação à criança e adolescente, eu acho que os pais, eles têm que ter muito cuidado ao dar, por exemplo, um smartphone para uma criança. Porque
tem que analisar com quem essa criança está conversando. É preciso ver o WhatsApp dessa criança, é preciso criar alguns bloqueios para ela não abrir certos sites, né, e impróprios para adultos apenas. E o Instagram, por exemplo, e todas as mídias sociais que uma criança está envolvida, os pais têm que analisar. E bem como ir orientando os adolescentes, que eles têm liberdade, mas eles têm que ter uma liberdade, não diria vigiada num sentido ruim da palavra, mas no sentido amoroso, da orientação. Porque como jovem, ele é um ser humano em processo de formação, esse jovem adolescente de 12 anos de idade, 13 anos, 14, 15, ele precisa de orientação. Ele não é um adulto ainda. Ele não responde por si só, em todos os sentidos. Então, por que ele deveria fazer todas as escolhas? Então, eu acho que precisa ter um cuidado, e a família está sempre orientando naquilo que é certo e errado, né? A família é fundamental. Os pais, ele tem que ter presença marcante e nunca fingir que nada está acontecendo. É sempre bom estar conversando com os filhos. E aí, como é que você está? Até porque muitos jovens sofrem violência nas redes sociais, sofrem bullying, e eles têm problemas depressivos às vezes, e os pais não sabem, e eles estão sofrendo bullying. Porque existe um imaginário do que é valor, do que é o belo, e as crianças e adolescentes, eles sofrem com isso. Isso é um problema também, não apenas as liberdades, mas o ideário que se tem, a imagem que se tem do que é valor na sociedade. O que é a alegria? A alegria é eu ficar feliz porque eu estou comendo aquela comida, ou eu postar que eu estou comendo aquela comida? Então a gente está vivendo uma sociedade hoje muito doentia nesse aspecto. E não é diferente com as crianças e os adolescentes. Eu acho que os pais precisam trazer mais o aconchego do lar, o amor para a vida das crianças, para a gente ter uma sociedade melhor. Porque hoje vivemos numa sociedade, como eu falei, cada vez mais líquida, né? Onde todo mundo finge ser tudo, né? E está sempre feliz para que caiba no recipiente daquele ambiente que ele está. Está sem autenticidade as pessoas, principalmente esse é um grande problema das redes sociais. E a gente tem que tentar trazer a autenticidade para as crianças e para os adolescentes, para eles expressarem realmente se são felizes, se estão felizes ou se não estão felizes. Agora, pegando um gancho aqui rapidinho, só para finalizar essa pergunta, o narcisismo, a necessidade de se mostrar, aguça essa pseudo-liberdade? Sim, com certeza. Essa coisa do se mostrar, ele é um problema, né? Quem é o ídolo do seu filho? Na música. Qual é a letra de música que ele canta? Qual a mensagem que ele passa? Então a gente vive nessa coisa chamada ostentação. As músicas, ela têm trazido cada vez mais essa ideia de conquista, de vitória, que está muito longe dos valores humanos reais, que olha, ser bom é ser honesto, ser bom e ter vitória é amar o próximo como a si mesmo. Isso não se fala de religião. Isso fala de convivência em sociedade. Até porque, se a gente ama o próximo como a gente mesmo, logo a gente não vai precisar de lei para coibir uma atitude errada que a gente fez. Eu costumo dizer, a lei só existe porque o amor não é espontâneo. A lei só existe porque o amor não é espontâneo. Quando o amor é espontâneo, não precisa de conselho tutelar, não precisa de juiz, não precisa de nenhuma audiência no Ministério Público, na Defensoria Pública. As pessoas se resolvem a partir de suas consciências. E isso a gente precisa passar para os nossos jovens. Joélia, como a rede de garantia de direitos vem se articulando nesse período de pandemia? Bom, hoje, às 17 horas, nós teremos uma reunião com toda a equipe que faz parte da rede. Quando nós falamos rede, envolve o CRAS, o CREAS,
assistência social, a saúde, enfim. A primeira infância também, que tem desenvolvido um trabalho importante aqui na cidade, mas ainda falando, né, sobre os nossos trabalhos, sobre o nosso evento em alusão ao aniversário do ECA, os 30 anos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é no dia 13. Né? Nós ainda vamos nos apresentar por live, né? Está aqui na minha mão. No dia 3 de agosto, teremos Luciano Bettiati, né? Que é um mestre no Estatuto da Criança e do Adolescente, alguém muito instruído, que ministra capacitações aí por todo o Brasil, o qual nós, os conselheiros tutelares aqui de Santo Antônio, já tivemos o prazer de estarmos com ele, né? Eu já estive com ele 3 vezes. Teremos também a doutora Danúbia, nossa promotora da infância, nossa parceira, né? Nosso amigo conselheiro, poeta, historiador Lauro Souza, que está aqui do meu lado, né? Essa aqui é no dia 3. E agora, dia 29 de julho ainda, né? Dia 29 de julho ainda, às 18 horas, tudo em alusão ao aniversário do ECA. Teremos a nossa ex-conselheira tutelar, Ana Elizabeth, que atuou em um momento muito especial aqui em Santo Antônio de Jesus, no início do Conselho Tutelar. Ela estará conosco também. Teremos também Nívia Gonçalves, professora de Criminologia, de Processo Penal, da Criança e do Adolescente, e eu, Joélia Barreto, conselheira tutelar, que estou graduando em serviço social e estou atuando como conselheira tutelar, que para mim é um prazer enorme estar exercendo essa função, com muito amor e com muito carinho, e deixo ainda um recado para todas as famílias de Santo Antônio de Jesus, que se cuidem, que cuidem de seus filhos, pai, mãe, cuide de seus filhos, vigie nesse momento que eles estão fora da escola, estão em casa, precisando do seu carinho, precisando do seu amor, do seu cuidado. Então, não tire os seus olhos de sobre ele. Entenda que esse momento é um momento preparado para você dar muito mais carinho e atenção para com seus filhos. Sentem, conversem, dialoguem, porque quem sabe vocês não vão descobrir, como o nosso conselheiro aqui já falou, o amor. Porque onde existe o amor, a violência não tem espaço, né? Minhas considerações finais, não poderia deixar de citar as pessoas que trabalham com a gente, que são muito importantes, né? O motorista, né? A nossa assistente técnica que está aqui o tempo inteiro, mas outras 2 pessoas que trabalham nos serviços gerais, o guarda, que são pessoas importantes. Sem elas, o conselho não caminha, né? E as outras amigas, conselheiras tutelares, que também não estão nesse momento aqui com a gente, que são muito importantes e que estão dando muita força para esse trabalho acontecer em comemoração aos 30 anos do ECA, nessas 2 datas que a amiga acabou de mencionar, que é Débora, né? É Manu, se falar só Emanuele, ninguém vai reconhecer às vezes, Manu, e a Andressa também, que está empenhada em fazer um bom trabalho aqui. Estão empenhadas em fazer um bom trabalho aqui junto com a gente. E a mensagem é essa: ame o próximo, porque todo o problema se resolve com o simples ato de amor. Ele, às vezes, não é tão simples assim, porque exige o despreendimento, né, de uma coisa que cada vez está muito forte na gente enquanto ser humano, que é o egoísmo. Mas lute contra o egoísmo e deixe o amor aflorar, porque aí fica tudo muito mais fácil, tudo fica mais lindo. E se cuidem, usem máscara, álcool em gel no bolso sempre, lave sempre suas mãos. Não entre nessa de que está tudo ok e tudo está voltando ao normal, porque não está. A normalidade só voltará de fato quando existir a vacina contra a Covid-19.
Enquanto não existir a vacina, você tem que cuidar de você e cuidar dos seus filhos e cuidar dos idosos e cuidar da vida como um todo. Deus abençoe vocês e muito obrigado mais uma vez por esse momento especial aqui com a TV Sage.